Oi, pessoal! Hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre quem é Deus. Quem é esse Deus que é nosso Pai e que promete ouvir todas as nossas orações? A gente precisa ter em mente que quando a gente assume uma posição de oração, que a gente de fato quer se relacionar com Jesus através da oração, a gente passa a se tornar um soldado do exército de Cristo. E Deus, ninguém melhor do que Ele para ser o nosso capitão. Ele é aquela pessoa confiável e qualificada que pode nos guiar nessa caminhada. E Deus, ele quer muito mais do que ter um relacionamento com a gente. Ele quer com que a gente, de fato, se entregue totalmente a Ele, abra o nosso coração e que a gente tenha sensibilidade de escutar a sua voz, para poder distinguir a voz dele da voz do inimigo. Eu quero que tu imagine agora que tu faz parte de um exército. E o teu líder, o teu capitão, ele vê que tu vai perder a tua vida. Ele sabe que tu vai morrer. E ele decide por livre e espontânea vontade que ele vai entregar a própria vida para que tu venha viver, para que tu não morra. E muito mais do que isso, ele decide assumir todas as consequências dos teus pecados, tanto do passado como do futuro. Né? Mesmo que você venha cometer algo horrível, você pode se achegar a ele, pedir perdão em humildade, que ele vai te perdoar e ele vai continuar te concedendo vida. E é isso que Deus fez por nós. Deus, ele enviou o seu único filho para que ele morresse na cruz por causa de mim e por causa de ti, para que a nossa dívida fosse apagada, para que a gente pudesse viver. Jesus, quando ele providenciou a salvação para a gente, ele não somente providenciou a salvação para que a gente pudesse viver eternamente com ele, mas ele também nos livrou das mãos do diabo, nos livrou do perigo da morte, daquele que exercia poder de morte sobre nós. E quando ele se entregou na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, ele teve a vitória absoluta sobre a morte e o inferno. E isso aí me chama bastante atenção, porque a gente pode ver na história de várias crenças, religiões, enfim, a gente não vê um único Deus que entregou a vida por causa dos seus filhos. Eu costumo dizer que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles se bastam, eles não precisam de mim, eles não precisam de ti. Mas Deus, ele nos ama tanto com que ele quis, mesmo ele sendo completo, mesmo ele sendo pleno, ele quis viver comigo e contigo, por isso que ele entregou o seu filho. E isso é a maior prova de amor que um Deus pode dar. E o nosso capitão, ele nos escolheu, ele nos aceita. Quando a gente olha para Efésios 1, no versículo 4 e 5, fala que nós fomos adotados como filhos de Deus. Deus, ele nos aceita porque nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando a gente entende o amor de Deus, o amor de Deus nos alcança, a gente se arrepende e entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus, Deus, ele passa a ter olhos de pai pra gente, a gente passa a ser seus filhos, né? Então, o Espírito Santo habita dentro de nós e isso é maravilhoso. Deus, quando ele olha pra gente, ele olha a justiça de Jesus sendo feita na nossa vida. O nosso capitão, ele nos salva. Sem Jesus, nós estaríamos perdidos, a gente não consegue salvar a gente mesmo. Somente Ele consegue nos dar a salvação. E eu quero ler em Atos 4:12, que fala assim: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, qualquer pessoa que clamar pelo nome de Jesus vai ter a sua salvação. E eu quero te encorajar agora, caso você não tenha ainda um relacionamento com Jesus, que você pause esse vídeo e entregue a sua vida para aquele que te amou, para aquele que ainda te ama. E o nosso capitão, ele deseja com que a gente esteja ao seu lado diante das batalhas. Ele deseja com que a gente esteja junto em oração. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. Então, Deus deseja com que a gente esteja junto com Ele. E eu gosto muito de uma historinha que fala sobre uma pessoa que estava em cima do muro. E de um lado estava Deus e seus anjos, e do outro lado estava o diabo e seus demônios. E Deus e seus anjos convidavam essa pessoa para descer do muro, para vir fazer parte da família de Deus, enquanto o diabo e seus demônios simplesmente não falavam nada, ficavam quietos. E essa pessoa perguntou para o diabo, mas por que você não me convida para ir para o seu lado, enquanto que Deus e os seus anjos me convidam toda hora? Foi então onde que o diabo falou que o muro pertencia a ele. E se ela estava em cima do muro, ela já estava com ele. Deus te chama para que você desça de cima do muro e assuma sua posição como um guerreiro e uma guerreira de oração, que você saiba quem é o seu capitão.
E o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus, ele não deixava nenhum momento de orar, ele estava sempre orando, era madrugada, ele estava orando. E uma coisa que a gente precisa ter muito em mente, que tudo que Jesus fez em público, ele construía no secreto. Ele tinha uma vida de oração e ele principalmente sabia quem era o seu capitão, ele sabia qual exército ele servia. Então, eu te encorajo a fazer parte do exército de Cristo e que Deus te abençoe. Um abraço.